comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza em especial, mas também torcedores do Corinthians, sobre o interesse do Corinthians pelo Juan Pablo Vojvoda, é que praticamente não deu em nada, né? Porque o Vojvoda de fato não vai deixar o Fortaleza para treinar o Corinthians, como havia ali um entendimento que isso seria possível da parte dos dirigentes do Timão, sobretudo o presidente do Corinthians, né, o mimadinho chamado Dúlio Monteiro Alves, né? Porque é mimadinho mesmo, porque é também incompetente, é muito incompetente, não tem projeto para nada, absolutamente para nada, trabalha o Corinthians como se fosse um brinquedinho dele, né? Então ele brinca de presidir o Corinthians, né? E agora, para vocês terem ideia, fala-se no Vanderlei Luxemburgo, né, como possível técnico do Corinthians. É uma piada, é uma brincadeira de mau gosto. Um presidente que tem uma péssima gestão aí do assunto, né, do Vitor Pereira. E agora tá virando aí motivo de riso nas redes sociais aí por muita gente. Inclusive pelo Marcelo Paes, né? É que depois daquele meme lá, tirou onda com o Corinthians, tirou onda ali com o presidente do Corinthians e fez muito bem, porque tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. Então o Corinthians não consegue, na verdade, manter um técnico. O Corinthians começa a temporada com um técnico que era uma aposta, né, uma aposta em cima de um profissional incompetente, que era o Lázaro, que não tinha nenhuma condição de ser técnico do Corinthians, que não se mostrou capaz, no pouco tempo que ele ficou na base, que ele ganhara antes disso, a base do Corinthians de presente para ele treinar, não havia mostrado competência para tal, e foi alçado à condição de técnico do Corinthians pelo presidente, que é um personalista, né? É um presidente ali que não tem a menor noção do que é o próprio clube, né? Que depois de perder o Vitor Pereira, antes do Vitor Pereira sair, eles fizeram uma proposta para aumentar muito ali o salário da comissão técnica, e depois, quando o Vitor Pereira não aceitou, ele inventa o Lázaro e muita gente justifica, jornalistas, né? Jornalistas, amigos, né? Justificam falando que o Corinthians, na verdade, estava economizando, como se o Corinthians estivesse realmente preocupado em pagar sua dívida monstruosa, né? Então ele inventa o Lázaro, assim como ele inventou depois, anteriormente, o Silvinho, né? Ou seja, duas invenções malucas. Dois profissionais que vieram aí daquele mundo do Tite, o Corinthians precisa se livrar do titismo, gente, do Tite, das ideias, dos amigos do Tite que ficaram ali no Corinthians, né? Como o próprio presidente também. Então, na verdade, o Corinthians manifestou interesse aí, e aí o Pretzel trouxe ali uma matéria falando que o Corinthians, né, de nome, o Corinthians avança para a contratação do Vojvoda. É impressionante. E aí esqueceram de combinar, né, de novo jornalismo, esquecendo de ver o outro lado, né, de apurar, de querer saber o que o outro lado pensa, o que pensa o Vojvoda sobre ir ou não para o Corinthians. Aí solta a matéria, Corinthians avança para a contratação do Vojvoda. Depois, quando as pessoas dão risada do Corinthians por causa disso, né, alguns torcedores vão achar ruim. Porque os jornalistas, na verdade, que vocês, na verdade, acabam, né, patrocinando, que fazem isso com o clube, assim como o presidente do Corinthians também. O Vojvoda, evidentemente, que não vai largar o Fortaleza para um não projeto, como é o caso do Corinthians, porque ele sabe o que é o Fortaleza, e ele, evidentemente, sabe hoje o que é o Corinthians no futebol brasileiro. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, gente, mas é um dos piores clubes administrados aqui dentro dos grandes clubes brasileiros. É um dos piores. E eu digo para vocês... E aí eu digo para vocês porque eu entendo um pouco dos bastidores do futebol. Se investigações fossem feitas sobre clubes de futebol, né, sobre a gestão, né, de alguns dirigentes, eu diria para vocês que muita gente estaria na cadeia. Estaria na penitenciária cumprindo pena aí, pena muito longa aí pelo que faz ao seu clube, né? Tem casos, por exemplo, de dirigentes. Só contar a história para você aqui. Vamos lá, você inventa um sub-23, ok? Aí você contrata uns 500, uns 2.000 jogadores para o Sub-23, que coisa legal, né? E aí, esses jogadores, como não cabem no Sub-23, o que você faz? Você vai emprestando ele para inúmeros clubes do interior do Brasil, interior do tal. Assim, contrato de 3 anos, tal. Geralmente contrato de 3 anos no mínimo, né? Teve também contrato menor, mas geralmente contrato de 3 anos aí no mínimo, né? Jogadores questionáveis, que ninguém sabe de onde veio, de onde apareceu esse jogador para ser contratado. E aí, esse jogador é emprestado. Durante esses 3 anos que ele fica no clube, ele não veste a camisa do clube uma única vez. A boa parte desses empréstimos, inclusive, esse clube que contratou o jogador, ele paga parte do salário aí, nesse caso aí, né? Esses jogadores, eles terminam o contrato com o clube de 3 anos sem nunca ter vestido a camisa. E ninguém fala nada, ninguém investiga
Absolutamente nada. Os jornalistas amigos não investigam. Porque aqui no Brasil os jornalistas querem ser realmente amigos, né? E olha, vocês não sabem a briga que eu compro por causa disso e como eu sou perseguido por causa disso, né? E não é somente em clube aqui do Sudeste não, tá? Isso também tem acontecido com clubes do Nordeste também, né? Ultimamente, né? Porque você não pode falar mal, você não pode criticar, ainda que a crítica seja construtiva, a nenhum dirigente de clube aqui e tal, porque tem muita gente aí que não vai curtir, muita gente que prefere ser amigo do que fazer uma abordagem crítica sobre o que está acontecendo com o clube de futebol. E o que acontece? Esse clube que contratou inúmeros jogadores, uns 500 jogadores, digamos assim, meu discurso é hiperbólico, mas dá uma dimensão do problema, né? Esse clube, na verdade, se uma investigação fosse feita sobre ele e sobre o diretor de futebol, o homem forte que era responsável por essas contratações, esse diretor de futebol provavelmente estaria preso hoje em dia, né? Preso. Só que aqui no Brasil acontece o seguinte, não só isso não vai acontecer nada com esse tipo de coisa, porque ninguém investiga clube, igreja e clube de futebol ninguém mexe aqui, né? Você pode fazer toda a barbaridade que tá tudo muito bem, ok? Mas o que, além de não ter problema nenhum, esse diretor, esse homem forte do futebol, ele ganha de presidente, sabe o quê? Em algumas situações, ele ganha presidência do clube, é isso mesmo. Ele vira presidente, não tem nenhuma competência, mas vira presidente do clube. Aí continua brincando, tratando o clube como brinquedo. Tem muito dirigente aqui no Brasil que é desse jeito. Vocês conhecem algum? Hã? Pois é, o Vojvoda vai ficar no Fortaleza, porque o Fortaleza hoje é um clube sério. O Corinthians não é, ok? Não é, e ele não é bobo, ele não é estúpido, ele sabe muito bem que na hora da dificuldade o Fortaleza o manteve, o Marcelo Paes o manteve, né? Quando estava na zona do rebaixamento, quase todo ali o campeonato ficou sendo protegido, mantido, patrocinado ali pelos dirigentes, inclusive contra muitos torcedores do Fortaleza, né? Então ele não é bobo, ele sabe perfeitamente o que significa isso. O que significa, por exemplo, o Fortaleza na vida dele. Hoje ele é admirado na América do Sul pelo trabalho que ele faz no Fortaleza. Agora, se ele não fosse bancado, ele fosse demitido, né? Os elogios a ele não seriam tão grandes, né, na América do Sul inteira, como acontece nos dias de hoje, em virtude dele ter tirado a equipe daquela zona do rebaixamento e levado a Libertadores de novo, né? Então Fortaleza é muito importante na vida do Vojvoda hoje, é muito importante, né, na vida dele, assim como ele também é muito importante para Fortaleza, né? Agora Fortaleza vem antes, muito antes, tá? Então o Vojvoda é importante para o Fortaleza é importante para ele e ele sabe perfeitamente que hoje é muito melhor trabalhar no Leão do Pici do que no Corinthians. É muito melhor para a carreira dele ser técnico hoje no Fortaleza do que no Corinthians. E há aqueles que falam, mas aqui no Brasil o Corinthians é maior que o Fortaleza, tem maior torcida, não sei o que tal. O mundo do futebol não se resume só ao Brasil. O Vojvoda não está sendo visto, né, apenas aqui no futebol brasileiro, quando cai um técnico, olham para ele e tal, é na América do Sul inteira. É na América Latina inteira, quiçá, na Europa também, né? E também o trabalho longo que consagra esse trabalho aí, essas conquistas dele, né? Assim como esse desempenho, o desempenho da equipe de Fortaleza, isso também acaba gerando muitos pontos para ele aí. Então o caminho dele pode ser perfeitamente a Europa. O caminho dele pode ser o México, um lugar muito bom para os argentinos trabalharem, os técnicos argentinos gostam muito da ideia de trabalhar no México, né? Então não se resume somente ao Brasil, não. Então o Corinthians que arrume o técnico, problema do Corinthians, se colocou problemas à toa, inventou lá um técnico qualquer lá para começar a temporada, agora não sabe o que fazer, problema do Duílio, ele que resolva, porque o Vojvoda é técnico do Fortaleza e vai continuar a ser técnico do Fortaleza. E que o seu Duílio Monteiro Alves arrume um técnico de verdade para ser técnico do Corinthians. O Luxemburgo tá no mercado e parece que é o interesse aí, vai lá buscar o Luxa, o professor Luxa, vai lá, parabéns. Parabéns, o Luxa vai ser realmente um técnico muito interessante para o Corinthians. Ele é igualzinho o Vojvoda, ou seja, está interessado no Vojvoda e está interessado no Luxemburgo. Dá para ter uma dimensão só a partir disso aí do que significa hoje a gestão do Corinthians, né? O Vojvoda não é bobo, o Vojvoda sabe que Fortaleza hoje é Fortaleza e o Corinthians hoje é o Corinthians, né? É isso.